A saúde do Estado de Mato Grosso, senador Mozarildo, Vossa Excelência é médico, a saúde do Estado de Mato Grosso pede socorro. O tratamento dado pelo governo estadual ao setor tem sido catastrófico, irresponsável e causando inúmeros transtornos ao cidadão, que depende exclusivamente da ação dos entes públicos para ter saúde de qualidade. Na semana passada, tivemos a triste notícia que ultrapassa os limites da incompetência e da corrupção. O Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o Congresso Nacional, apontou que a Secretaria de Estado de Saúde comprou medicamentos com sobrepreços para os pacientes da rede pública de saúde em Mato Grosso, de 2003 a 2010. 10 anos depois do início do que chamo de pilantragem, temos conhecimento de que os valores contratados pelo governo variavam entre 300% e 400% acima dos preços de mercado. Um medicamento, senador Mozarildo, chamado teicoplamina, isso, por exemplo, é um medicamento usado para tratamento de infecções graves. Foi comprado pelo governo de Mato Grosso por R$ 109,00, enquanto o Hospital Júlio Miller, lá em Cuiabá, comprou o mesmo remédio por R$ 84,00 a menos. Já outro medicamento usado para tratamento de problemas reumáticos custou R$ 640,00 a mais aos cofres públicos. O próprio secretário de Saúde atual afirmou que seus antecessores adquiriam medicamentos através de compras direcionadas e sem qualquer critério. A constatação fez com que o Tribunal de Contas da União notificasse o Estado, recomendando que se orientasse por uma tabela de preços mínimos oferecido pelo Ministério da Saúde, uma tentativa de impedir novos casos de superfaturamento. Mas essa é só a ponta do iceberg. A imprensa local tem noticiado e tenho recebido dezenas de denúncias de pacientes que tiveram seus tratamentos interrompidos por falta de remédio. São cidadãos que padecem acometidos por AIDS, câncer e outras doenças graves ou terminais de tratamento caro e longo, como nós todos sabemos. Além do problema de sobrepreço, o Tribunal de Contas da União investiga a utilização de verba do Ministério da Saúde em Mato Grosso para aquisição de remédios de alto custos, cujos prazos de validade venceram dentro da farmácia do próprio governo. Medicamentos venceram o prazo dentro da farmácia do Estado. Somente neste esquema, o desperdício do dinheiro público pode chegar a R$ 3 milhões. A explicação para isso é que o fato ocorreu devido à compra de quantidades acima da necessidade de determinados rótulos, os quais acabaram sobrando em virtude da impossibilidade ou falhas em fazer permutas ou doações daqueles produtos com risco de vencimento. Muito bem. A sucessão de atos de incompetência resulta em centenas de casos, como o do senhor João Acelino de Brito, aposentado de Cuiabá, que espera há mais de 6 meses seu remédio para tratar de câncer. Isso é muito grave. O problema aqui não é a falta de recursos, e sim má gestão. Eu diria péssima gestão ou nenhuma gestão. É o dinheiro público escorrendo pelos ralos da corrupção. E quem paga a conta é o mesmo cidadão que morre nas filas dos hospitais por falta de atendimento ou que corre o risco de consumir medicamentos fora do prazo de validade. Amigos de Mato Grosso, o caso dos remédios superfaturados e do vencimento desses medicamentos, antes mesmo de chegar aos pacientes, ilustram bem como esse governo resiste e tenta maquiar o que realmente vem acontecendo nos últimos anos no estado de Mato Grosso. As tentativas de estabelecer números satisfatórios e construir cenários positivos, mediante o uso de procedimentos estatísticos, sobretudo na análise da situação da saúde em Mato Grosso, estão sujeitos às restrições da lógica. Darei um exemplo. Ao tratar dos repasses por área, o governo atribuiu sucesso ao mero cumprimento de seu dever constitucional de aplicar 12% em saúde. Mas isso seria suficiente para garantir saúde pública de qualidade, senador Mozarildo? Fazer o dever constitucional? Os 2 casos citados anteriormente já respondem esta indagação. A pergunta não é quanto se gasta,
mas sim como se gasta. Passo agora a citar dados, senhor presidente, das contas anuais do exercício de 2012 do governo do Estado, para mostrar a falta de comprometimento com a saúde. Embora o Tribunal de Contas tenha emitido parecer prévio favorável à aprovação das contas, foram apresentadas 27 irregularidades e 38 recomendações. No ano passado, o Estado de Mato Grosso aplicou 728 milhões em serviços e ações de saúde, valor esse que corresponde a 12,7% da receita de impostos e transferências constitucionais. Conforme já disse, foram cumpridos os limites constitucionais. No entanto, o governo não cumpriu a promessa eleitoral de investir 15% do orçamento em saúde. Eu tenho um veso, senadora Ana Amélia, de ficar assistindo os programas eleitorais dos candidatos em 2010, para saber se eles estão ou não cumprindo seu dever constitucional. O atual governo, na campanha de 2010, prometeu investir 15%. Estava investindo 12,7%. Para minha honra, concedo uma parte à sua excelência, o senador Mozarildo Cavalcante, que é médico e é um conhecedor do Sistema Único de Saúde. Senador Pedro Taques, eu quero cumprimentá-lo, lamentavelmente, aliás, por essa denúncia que Vossa Excelência faz, porque isso só constata que, como eu tenho dito muito na tribuna, que a saúde, na verdade, pode até ser que esse percentual seja pouco, mas se esse pouco fosse, de fato, aplicado com seriedade, sem corrupção, esses fatos que Vossa Excelência citou se deram muito parecidos lá em Roraima, muito parecidos, comprando remédios, inclusive, prestes a vencer, por preços superfaturados e logo em seguida, com dispensa de licitação, e então a coisa é generalizada no Brasil afora. Senador Mozarildo, o remédio vencido, se ele for consumido, qual é a consequência? O senhor que é médico. Ou não faz nenhum efeito, ou pode causar danos à saúde do paciente. Então, o que acontece é que existe até uma máfia organizada neste país, entre fornecedores, de que se combinam com certos governos, tanto prefeituras como governos estaduais, e ficam... Você tem uma ideia, senador Taques? O ano passado, a CGU publicou um documento dizendo que nos últimos anos, 4 anos passados, tinham sido desviados da Fundação Nacional de Saúde, cujo objetivo mais principal é a saúde indígena, 500 milhões de reais no país. Então, realmente é preciso que se priorize uma coisa fundamental na medicina, que é a prevenção. Então, nós temos que evitar a corrupção para evitar que os pacientes paguem o pato por isso aí. Muito obrigado, senador Mozarildo. Vossa Excelência, que é um conhecedor do sistema. Para minha alegria, concedo uma parte à sua excelência, a senadora Ana Amélia. Caro senador Pedro Taques, parabéns. Eu acho que esse tema a gente precisa estar permanentemente repetindo aqui, porque, como Vossa Excelência gosta de ditos populares, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A questão da saúde é realmente problemática. O senador Mozarildo tem repetido a questão dos desvios e da corrupção nessa área. A questão da gestão. O próprio ministro da Saúde, numa entrevista, logo que assumiu, numa entrevista às páginas amarelas da revista Veja, admitiu que só uma mudança no critério de compra de medicamentos houve uma economia de alguns milhões de reais. Então, veja só, nós podemos... O que aconteceu no seu estado foi uma coisa criminosa, eu digo até porque... medicamento que perde a validade é dinheiro jogado no lixo. E pessoas que morram. Dinheiro do povo, pessoas que estão precisando desse medicamento. Então, eu queria dizer também que na época eleitoral, a televisão, o rádio, o papel, o jornal, o panfleto aceita tudo, senador. Na hora da verdade, as coisas não são bem assim. Hoje, a legislação determina que os estados apliquem 12% da receita em saúde, os municípios 15%. Como os estados, e o meu estado
não é diferente dos outros, que não aplicam esse percentual, acontece que sobrecarrega para o município, que as pessoas moram nas pequenas cidades. Então, hoje, eu sou senadora municipalista, como Vossa Excelência, senador Paim, senador Mozarildo, nós vemos esse drama porque impacta sobre o município uma despesa que não é do município. Tenho certeza que o senador Jorge Viana vai descontar esse meu à parte aqui para o senhor. Então, o que está acontecendo? Esse peso sobre os municípios, e aí os estados, os governos estaduais não cumprem com a obrigação de aplicar. Ou então, fazem uma boa maquiagem na contabilidade. Sim. E pegam dinheiro que é do saneamento e colocam como se saúde fosse. Aí é uma esperteza que não cola mais, meu caro senador Pedro Táxi. Parabéns pelo seu pronunciamento. Não cola mais, muito obrigado, senadora Ana Amélia. Não cola mais porque ninguém mais é bobó, cheira, como dizem em Cuiabá. Ninguém mais é bobo. Ninguém acredita mais em campanhas eleitorais que o compromisso não é cumprido. Muito bem. Na comparação da evolução, senhor presidente, da receita com a despesa, se verifica que o aumento da despesa com serviços e ações de saúde foi inferior ao aumento da receita base para aplicação. Enquanto a receita cresceu 35,3%, a despesa cresceu 26,92%. Ou seja, houve um decréscimo na proporção do gasto em relação à receita base. Senhores senadores, o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso também traz números reveladores sobre o volume de recursos transferidos aos fundos municipais de saúde durante o exercício de 2012. O Estado transferiu para os municípios apenas 32,15% do total programado, o equivalente a 52 milhões. O montante não repassado chega a 110 milhões de reais. Isso significa que o governo do Estado deixou de repassar para os municípios do Estado de Mato Grosso 110 milhões de reais para a saúde. Dentro deste contexto, foi constatado que 83 municípios receberam menos de 50% do que foi programado e 27 municípios receberam mais do que o total programado. Na verdade, o governo cortou os repasses aos municípios sob a alegação de que os valores anteriores eram inexequíveis e que, agora, o Estado poderá honrar os compromissos. Isso após cidades ficarem mais de 10 meses sem receber a verba da saúde. Cidadão de Mato Grosso, que nos acompanham pela TV Senado. E as outras promessas na área de saúde. Na eleição passada, o nosso governador prometeu a construção de 120 UPAs em 4 anos. E o que saiu do papel até agora? Infelizmente, menos da metade, apenas 11, aliás, bem menos da metade. Prometeu também, senhor presidente, levar o SAMU para 141 municípios. A informação da própria Secretaria de Saúde é que hoje o Estado tem não mais que 56 veículos de SAMU em apenas 4 regiões. Garantiu que iria implantar o Hospital Estadual da Criança. Não fez absolutamente nada para isso. Assegurou aos mato-grossenses que iria fortalecer a rede de hospitais regionais. Ao invés disso, privatizou os hospitais regionais, entregando-os nas mãos das famigeradas OS. Aqui, o governador realmente extrapolou. O Tribunal de Contas do Estado descobriu que o governo pagou mais de 10 milhões de reais a essas organizações sociais, valor aos municípios que ainda tentam manter públicos os seus respectivos hospitais regionais. E mesmo com tanto dinheiro, essas organizações pseudo-sociais não prestaram os serviços hospitalares à população. Os dados constam do relatório do Tribunal de Contas do Estado, que apontou o número inacreditável de 134 irregularidades, 134 no Fundo Estadual de Saúde, muitas delas consideradas gravíssimas. A questão da privatização, do jeitinho por meio dessas ditas organizações sociais, é tão grave que um novo relatório deve sair nos próximos dias, analisando exclusivamente esse caso de mau uso do dinheiro público. Mas o governo também disse que ia colocar em funcionamento o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. Ao invés de ativar o hospital, resolveu privatizar por meio de uma dessas
organizações sociais. Isso mostra que o governo atual não entrega aos prefeitos os recursos do SUS que devem, por lei, ser aplicados por eles na manutenção da saúde pública, mas não tem qualquer dúvida na hora de pagar a entidades privadas valores muito acima dos que paga aos próprios municípios e que sequer são aplicados na prestação do serviço público que foi contratado. Senhores senadores, senhora senadora, nesse quadro tão difícil, é muito triste constatar que os erros de gestão, as prioridades erradas, as promessas não cumpridas, a corrupção, tudo isso vai minando os poucos recursos que o Estado de Mato Grosso investe na saúde da nossa gente e vão trazendo desalento à população, que passa a desacreditar nas instituições. Se temos dinheiro para conceder generosos incentivos fiscais às grandes empresas para o luxo de reconstruir um estádio para a Copa do Mundo, se também temos dinheiro para encher Cuiabá de obras de transporte e pavimentação destinadas a melhor receber a Copa do Mundo, por que o atendimento no posto de saúde, na emergência, nos hospitais, vai cada vez pior? Esta pergunta tem que ser respondida senhor presidente. E encerro aqui, senhor presidente, preciso de 1 minuto, se Vossa Excelência me permitir. 1 minuto. Encerro aqui trazendo mais uma incompetência do atual governo. Cuiabá, o governo do Estado. Em Cuiabá, o governo está construindo, senhor presidente, o chamado modal VLT, modal de transporte urbano, mobilidade urbana, chamado VLT. 1.477 bilhões de reais para 22 quilômetros. E ontem foi constatado um erro. O governo disse que foi um errinho. Um dos viadutos por onde passará este veículo leve sob trilhos tem um erro de 30 centímetros. 30 centímetros a diferença do projeto para o que foi edificado. 30 centímetros. O governador Silval Barbosa classificou como abro aspas, errinho, o problema detectado na execução de um dos pilares do viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso, que integra o pacote de obras do veículo leve sob trilhos VLT da Grande Cuiabá. Um errinho de 30 centímetros. 30 centímetros é mais ou menos isso aqui, não é isso? 30 centímetros. Ninguém viu este errinho no pilar. Isso significa que terá que ser refeito. Isto é mais uma prova, não é uma incompetência pequena. 30 centímetros de incompetência? Não, é uma grande incompetência na edificação desse pilar. Não consegue edificar um pilar. Muito obrigado, senhor presidente.